todos sejam muito bem-vindos. Só vou advertir que está sendo gravada a aula, então, se vocês tiverem qualquer problema com ou, né, não quiserem aparecer no vídeo durante a gravação, mantenha a câmera desligada, né? Os microfones de vocês estão todos desligados, mas sintam-se à vontade para me interromper em qualquer momento. Deixa eu virar isso. Hoje nós vamos falar, gente, de poder. Continuando na organização dos poderes, a gente falou a última aula um pouquinho, falamos, né, de intervenção, falamos de Tribunal de Contas, e hoje nós vamos continuar com a organização dos poderes, mas hoje nós vamos falar de um poder que acaba sendo mais concreto para nós por conta do curso do direito. E hoje nós vamos falar do poder judiciário. Poder este, deixa eu tirar aqui. Poder este que inicialmente, quando a gente pensava em poder judiciário, o poder judiciário inicialmente, ele não tinha esse peso que tem hoje, né? O poder judiciário, ele ficava à mercê, né? Ele ficava ao lado do que a gente tinha em termos de poder para o poder executivo, para o poder legislativo. O destaque maior em termos de poder era para o poder legislativo, para o poder executivo, e o judiciário era um poder que ficava ao lado, né? Foi tomando importância com o decorrer e evolução dos tempos na história. Mas antes da gente falar propriamente do poder judiciário, o que vocês têm que ter em mente é que, enquanto poder judiciário, preza-se pela separação dos poderes, né? Que inicialmente é uma teoria que eu já venho falando isso, é uma teoria que foi desenvolvida inicialmente por Aristóteles, depois passa por John Locke, lá no segundo Tratado do Governo Civil, e a posteriori ela é firmada por Montesquieu no Espírito das Leis, no capítulo 13, salvo ledo engano. Enfim, qual que é o ponto disso? Né? Quando se fala nessa separação, a gente sabe que a Constituição ela deixa muito claro que essa separação dos poderes nada mais é do que separação de funções. Os poderes judiciário, executivo e legislativo têm ingerência, acaba tendo uma ingerência um ao outro, né? Em que pese se tem as funções típicas específicas de cada um deles, eles podem, de certa forma, interferir para que tenha um cunho fiscalizatório e nenhum extrapole as suas medidas, extrapole os seus poderes. Dessa feita, a ideia do check and balance, né, é que tenha equilíbrio entre esses poderes. Pois bem, mas e aí o poder judiciário? O poder judiciário, essa organização judiciária brasileira, ela está prevista na Constituição, e o que a gente tem em mente enquanto poder inicialmente é o que a gente tem de poder judiciário e o Ministério Público. Ministério Público, entendam vocês que o Ministério Público ele não está vinculado ao poder judiciário. O Ministério Público é um órgão independente, assim como o Tribunal de Contas, em que pese o Tribunal de Contas tenha uma atividade de cunho fiscalizatório e auxilia o poder legislativo, principalmente em relação às contas do governo e tudo mais, ele não faz parte, ele também é um órgão independente. Tá? E o Ministério Público, quando a gente olha para o Poder Judiciário, ele também é um poder independente. Tá? Ele não tem esse vínculo, ele não tem que seguir, vamos falar de forma bastante coloquial,
Não cabe ao Ministério Público assumir qualquer gerência por parte do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário não manda no Ministério Público, em linhas gerais, tá? O Ministério Público, ele tem um autogoverno, uma autoadministração separada, independente. Ele não depende do Judiciário, gente, tá? Mas quando a gente fala na organização do Judiciário, a gente fala do Ministério Público porque as funções do Ministério Público estão intrinsecamente ligadas com as funções do Poder Judiciário, né? Quais são outras instituições que acabam tendo o entrelace, né? Em que pese sejam instituições indispensáveis, elas também têm funções essenciais de justiça. A gente vai ter a advocacia pública e vai ter a defensoria pública, né? Da mesma forma que a gente também olha, aqui já em uma outra seara, também para a Polícia Federal e a Polícia Civil. São instituições que também têm funções no sentido de função essencial à justiça. Então, no exercício de cada uma dessas instituições, a busca final, né, o escopo final de todas essas instituições é a justiça, a aplicação da justiça e a solução de um caso concreto. Pois bem, o Poder Judiciário, ele é um dos pilares, ele é um dos 3 poderes clássicos que vem na Constituição Federal. Então, a gente tem o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Isso está lá no artigo 2º da Constituição Federal. A função, a gente já falou dessa função aqui do Poder Judiciário, nada mais é do que a administração da justiça. E em relação ao Poder Judiciário, qual que é a função, assim, o grande escopo do Poder Judiciário? Guardar a Constituição. Que essa é a função principal do nosso órgão máximo do nosso Poder Judiciário, que é do STF, enquanto guardião da nossa Constituição. É ele que vai fazer os julgamentos, é ele que vai ter o poder de dizer se aquela ou qualquer outra legislação seja ou não constitucional. E tem que estar dentro dos preceitos constitucionais para que uma legislação seja efetivamente válida e eficaz, tá? Bom, eu falei também do Ministério Público, né? O Ministério Público, só para ressaltar, ele está fora dessa estrutura dos demais poderes da República, mas ainda assim é uma instituição permanente e ela é essencial à jurisdição do Estado. E por que ela é tão essencial à jurisdição do Estado? Primeiro, porque cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do Estado democrático de direito e dos interesses sociais e individuais. Isso está onde? Lá no artigo 127 da Constituição Federal. Então, ao Ministério Público, cabe ao Ministério Público essa defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito, interesses sociais e individuais, tá? Artigo 127 da Constituição Federal. A gente vai voltar a falar dele, tá? Eu só estou fazendo um apanhado de todas as instituições, quais nós falaremos no decorrer das nossas aulas. Tanto a aula de hoje quanto a aula de quinta-feira, a gente deve falar de organização do Poder Judiciário. Eu acho que eu não consigo finalizar só nessa aula de hoje, até para que eu não acelere tanto a matéria assim e seja muita coisa para que vocês se organizem aí, tá bom? Mas qualquer coisa, gente, conforme eu vou falando hoje, eu acabei não finalizando a preparação de slide e tudo, mas até quinta-feira isso está pronto e vai estar disponível antes para vocês de tudo que eu estou falando hoje e do que eu vou falar quinta-feira, tá bom? Mas hoje eu vou só ficar falando que foi a minha preparação de hoje. Feito? Caso tenha alguma dúvida, não se furtem, podem acionar o microfone aí ou a câmera e me chame aqui, me interrompa, perguntem
não precisa ficar só no silêncio, não guarde a dúvida para você, assim como na sala de aula, né? Aqui a gente está numa sala de aula, que pese seja virtual e não tem esse calor humano que eu prezo muito, mas enfim, sintam-se à vontade em interromper, às vezes a sua dúvida é de outro colega, então faça, não tem dúvida boba, qualquer dúvida é dúvida necessária e deve ser dirimida para não ficar para frente, ok? Mas vamos lá. Fazendo esse apanhado, então, além do Ministério Público, a gente falou da advocacia pública. Quando se fala na advocacia pública, a advocacia pública ela vai estar vinculada, né, ao poder judiciário. E o que é a advocacia pública? Nada mais é a instituição que representa a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. É a advocacia pública que vai representar esses entes federativos no intuito de ser judicial ou extrajudicial. E o que cabe à advocacia pública? Para que serve a advocacia pública? Nada mais é do que atividade de consultoria e assessoria jurídica, principalmente ao Poder Executivo. Então, quando a gente pensa em advocacia pública, em qualquer um dos patamares, União, Estado, Município, nada mais é do que o advogado desses entes federativos, tá? Então, cabe a este advogado, assim como você, enquanto particular, você tem um advogado que vai prestar assessoria e você vai prestar tanto assessoria quanto consultoria, né? Nas atividades que você, enquanto particular ou enquanto empresa, pessoa jurídica, vai exercer qualquer ato, você conversa com o advogado se aquilo é devido, se não é, se vai assinar algum contrato, ele analisa esse contrato para ver se está devido, as cláusulas estão condizentes com aquele negócio qual você está firmando. Para o Poder Executivo, em qualquer uma das searas dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e Município, eu também tenho um advogado. E aí, esse advogado aqui, a gente vai chamar de advogado público, né? Porque ele vai estar exercendo a partir da advocacia pública. E a Defensoria Pública, Karina? A Defensoria Pública também é uma instituição essencial à justiça. Ela não está vinculada ao Poder Judiciário, mas ela tem o cunho, ela incumbe, né? A Defensoria Pública incumbe ao exercer a justiça. E ela o faz como? Através de orientação jurídica, promoção de direitos humanos, defesas em todos os graus judicial e extrajudicial de interesses individuais. E ela o faz, gente, de forma integral e gratuita, mas tão somente para uma determinada classe da população, que a gente vai chamar de necessitados de hipossuficientes. Para que você possa utilizar das benesses da Defensoria Pública, você tem que estar enquadrado em alguns requisitos. E um desses requisitos é o patamar enquanto acabei de derrubar meu café. Legal, né? Desculpa, gente. A Defensoria Pública, então, um dos requisitos é o valor, né, percebido por você ou pela família. Então, a renda familiar é um dos aspectos em que vai proporcionar as benesses da Defensoria Pública ou não. Outra instituição que no início eu falei que, de certa forma, também está vinculada, né, são independentes, mas a função acaba sendo muito próxima do que a gente tem no Poder Judiciário. Trata-se da Polícia Federal e das Polícias Civis. E por que ela tem, né, esse escopo? Porque, na verdade, ela também busca, né, a proporcionalidade da justiça. Então, são instituições que também têm previsão constitucional,
Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. E a ideia dessas instituições é apurar infrações penais e atuar como polícia judiciária. Tá? Então, em que pese essas instituições... Professora, podia repetir o artigo, por favor? Posso. 144 da polícia. Obrigada. Então, por isso, Flor. E aqui não se esqueçam que, tratando-se de delegado, né, tanto na Polícia Federal quanto Polícia Civil, Militar, o delegado, obrigatoriamente, ele precisa ser, no mínimo, bacharel em Direito. Tá? Então, aqueles que gostam da área criminal, né, do direito penal e têm a pretensão, né, de seguir a carreira, no caso do servidor público enquanto delegado, aproveitem. E o fato de ser, não precisa ser advogado, tá? Basta ser bacharel, né? O que você tem que depois é demonstrar o exercício da atividade. Pois bem, na sequência, então, vamos lá. Logo no início das minhas falas, eu falei que o Poder Judiciário ele ficava à mercê em relação ao Poder Executivo e Legislativo no início dos tempos. E bem isso, tá? E por que isso? Porque logo de início não se dava essa importância ao Poder Judiciário. Tá? Quando se pensou em... Espera aí que alguém está chamando aqui. Alguém está perguntando o que eu estou falando. Bom, eu estou falando do Poder Judiciário. Enquanto organização dos poderes. Gente, se vocês estiverem com o WhatsApp da turma, peça para entrar pelo link que está no Classroom, porque, se eu não me engano, ontem teve problema no sistema, no AVA da Unip, e talvez vocês tenham alguma situação de desconforto para entrar, tá? Então avisa lá no grupo. Eu tô tentando faz mais de 20 minutos entrar pelo Classroom, tentei entrar por todos os lugares, eu não conseguia, eu não sei o que eu fiz lá, que apareceu uma tela para inserir um código, aí eu copiei o código que da Mili mandou no WhatsApp que eu consegui entrar. Já tô aqui nervosa, de estresse. Não fica não, relaxa, toma um café, faz igual eu, derrubo o café nas coisas aqui. Mas eu comecei a falar pouquinho, comecei agora a falar de Poder Judiciário, você perdeu pouquíssima coisa, nada que vai influenciar na aula não, tá bom? Só avisa aí no grupo então para mim, coloca o link lá para o pessoal entrar na sala, na aula aqui. E vamos em frente. Deixa eu te falar, esse Poder Judiciário que a senhora está dando é alguma coisa daquelas que a senhora já postou no Classroom ou é algo novo? Não, é algo novo. Novo, tá? Eu ainda não postei, não. Professora. Só um pouquinho, Thiago. Michele, eu ainda não postei e eu ainda estou finalizando, na verdade, os PowerPoints em relação a isso aqui, para eu poder disponibilizar para vocês, tá? Mas até até quarta-feira eu já disponibilizo tanto do que eu falar hoje e do que a gente vai falar na quinta, tá? Ok, obrigada. Fala, Thiago. Thiago. Fala, Thiago. Thiago, você desistiu? Voltei. Professora, o link tá errado, tá? O link que eu entrei foi o de quinta. A senhora entrou no link errado. Eu entrei no link errado, para mim tá mostrando. Eu entrei no de quinta, aí deu certo. Então coloca o de quinta lá no grupo e pede pro pessoal entrar. Sem problema também. Eu entrei no de quinta e não deu certo, gente. Tá uma bagunça esse negócio de link aí.
Olha aí. Eu já entrei pelo de quinta. Então, assim, ó, quem conseguiu entrar, coloca lá no grupo de vocês do WhatsApp qual que é o link e aí vou ver se dá certo. Certo? Tá bom? E depois eu revejo, só para eu não ter que sair da sala agora e começar uma nova reunião. E aí, a hora que a gente finalizar a aula aqui, eu revejo os links lá e coloco o adequado. Mas é que deu um problema no sistema do AVA, tá? E aí da Unip e parece que internamente, não sei, deu erro. Mas enfim, eu vejo isso, não vai ser... Mas tá todo, o pessoal tá aqui, então vamos lá, vamos continuar. Então, o que acontece? Eu estava falando do Poder Judiciário inicialmente, ele não tinha a importância que a gente tem hoje, né? Quando se pensou inicialmente em Poder Judiciário, essa criação dos juízes e tal, logo no início, esses juízes nada mais eram, gente, do que servos da nobreza. Eles eram subutilizados, vamos colocar assim, no sentido de orientar a nobreza em alguma coisa, nada mais que isso. E aí, quando chega o Estado, quando eu tenho a instauração do Estado de Direito, o que é o Estado de Direito, né? É o primeiro ponto para o Estado liberal, constitucional, é onde eu tenho a criação da primeira geração de direitos, né? Então, quando eu tenho a criação de direito à liberdade, direitos civis, direitos políticos, quando se inicia isso, eu começo a ter uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais voltada para o direito, e aí alguns conceitos, né, os leigos, vão colocar assim, tinham dificuldade de entender. Então, quando se começava a falar de boa-fé, né, naquela época falava-se da mulher honesta, mas o que é uma mulher honesta, né? Então, e aí foi um ponto em que eu tive, inclusive, um distanciamento entre o poder judiciário, que era assim, era uma gênese, um resquício do que efetivamente a gente tem hoje, com o povo. Por quê? Era uma linguagem que não era condizente, né? Buscava-se, né? Esse foi o ponto do direito a essa época. Ele buscava-se uma linguagem tão rebuscada que distanciava-se do povo. E aí, mas esse distanciamento faz com que surjam os advogados. Porque o advogado ele falava com o povo de uma forma mais acessível e, em compensação, falava de uma forma mais rebuscada com os juízes e os próprios desembargadores, ministros e tudo mais. Pois bem, mas essa fase, o Poder Judiciário ainda não tem essa força. Ele ainda está à mercê do Poder Executivo e Legislativo. Quando a gente começa a ter uma segunda geração de direitos, que são os direitos sociais, o Poder Judiciário ele acaba tendo um sobressalto no sentido de que se obrigava o indivíduo a buscar o Poder Judiciário para a solução dos seus conflitos. Então, nessa fase, eu tenho um aumento de demanda judicial e começa a ter conflito entre esses poderes. Por quê? O Poder Executivo e Legislativo, que estava aqui em cima, ó, o Poder Judiciário começa a impactar nesse poder, né? Começo a ter aqui, ó, conflito entre o Executivo e o Judiciário. E isso fica muito claro, né? Quando a gente volta para a história nos Estados Unidos. E o que a gente vai chamar essa época aqui de Depressão Americana. Por que isso? Porque a Suprema Corte nos Estados Unidos, é claro que é um direito completamente diferente do nosso, tá? Não há que se comparar, né? Lá é o Civil Law, lá é o Common Law, aqui para nós é o Civil Law. Lá, o que acontece? Nessa época aqui, a Suprema Corte vem e começa a interferir no Poder Executivo. A Suprema Corte, enquanto Poder Judiciário, começa a interferir nas decisões do presidente Roosevelt na época.
E aí, lá eu tenho uma criação de uma justiça constitucional, né? Esse judiciário, ele interfere nas decisões do parlamento e vai determinar se aquela legislação é constitucional ou é inconstitucional, que é o que o nosso Supremo Federal faz, tá? Bom, mas aí no decorrer da história isso vai se mudando e o judiciário consegue, né, por fim, sair dessa posição secundária, né, ficar atrás, ficar à mercê do poder executivo e do poder legislativo, e ele passa a ser protagonista também, tá? E ele passa a ser protagonista no sentido de produzir as decisões efetuadas pelo Poder Judiciário, elas produzem consequências nessas relações sociais, políticas, no nosso cotidiano, tá? Então, as decisões que são fornecidas pelo Judiciário acabam tendo um impacto na sociedade. O que vocês têm que ter em mente é que neste interim, quando o Poder Judiciário começa a se destacar, o juiz, que antes era inerte e ficava só à mercê da motivação ou de uma situação ou outra, ele passa a adotar uma atividade mais ativa, uma postura mais ativa, tá? Então, e que sentido que eu estou falando isso? Porque por conta de uma ordem judicial, você tem a construção de uma estrada parada, você tem essa construção, sei lá, a construção dessa estrada. Por que o juiz embargou a construção dessa estrada? Porque está trazendo um desequilíbrio ecológico. O judiciário, esse juiz, ele é ativo quando ele chega para o Estado e fala assim, você precisa fornecer medicamento básico para hipossuficiente, a administração pública precisa contratar mais médico, contratar mais professores, né? Quando, lá na Constituição, fala que o Estado ele tem que zelar pela pessoa humana, pelo lazer, saúde, educação, vem o judiciário e fala assim, você precisa implementar política pública em relação a isso. Então, quando o judiciário faz isso, ele deixa de ser inerte e ele passa a uma atividade mais ativa. Ele acaba interferindo, né? Ele acaba ingerindo, tendo uma ingerência, ou seja, tendo repercussão das suas tomadas de decisões no poder, principalmente executivo. Peraí, gente. Então, esse poder judiciário acaba tendo uma amplitude em relação aos seus poderes. Hoje, né, no Estado Democrático de Direito, primeiro que o Poder Judiciário ele assume, né, um compromisso com a Constituição, né? E hoje, quando a gente olha para o Poder Judiciário, ele acaba tendo um destaque maior, principalmente em decorrência do ativismo judicial. E aí vocês podem me perguntar, Karina, mas o que vem a ser o ativismo judicial? Em linhas muito simplista, quando a gente fala em ativismo judicial, o Barroso é muito defensor disso, ativismo judicial ocorre quando eu tenho a inércia do poder legislativo na execução na elaboração de leis em determinados assuntos, principalmente o legislativo vai fazer isso quando tratando-se de assuntos que são sensíveis, não vou nem falar de assuntos polêmicos, tá? Porque polêmico trata-se de opinião alheia, mas assuntos sensíveis. Então, um dos assuntos sensíveis que o legislativo deixou de falar a respeito, o casamento entre homossexuais, né, homoafetivos. E quando o legislativo ele deixa de falar, ele fica inerte, porque não é um assunto que ele queira enfrentar diante da bancada, diante das bancadas que se apresentam
no Congresso Nacional, quando ele assim o faz, ele deixa inerte, né? Ele fica passivo, ele é omisso. E a sociedade quer isso, a sociedade clama por uma decisão nesse sentido. O judiciário, no exercício de suas funções, ele vai além da sua função e ele decide. E foi isso que o judiciário fez. O judiciário decidiu que era possível, né, o casamento entre homoafetivos. Não foi uma decisão legislativa. O legislador não autorizou isso. O legislador, que tem o poder, né, da criação das leis, a gente vai ver isso em processo legislativo daqui 2, 3 aulas, quando ele deixa de criar essa lei e o judiciário decide por ele, né, autoriza por ele, é o que a gente chama de ativismo judicial. O que é o ativismo? Nada mais é do que você extrapolar a sua função típica, tá? Então, quando o judiciário ele extrapola a sua função típica, que é tão somente julgar e identificar na legislação se ela é constitucional ou inconstitucional e aplicar essa legislação ao caso concreto, quando ele ultrapassa isso e ele autoriza, ele, entre aspas aqui, ele legisla em relação a determinada matéria, a gente fala que está acontecendo um ativismo judicial. Pois bem, e aí dessa feita, com esse exercício do poder judiciário, essa exaltação em relação ao poder judiciário, a gente também não pode deixar o judiciário à mercê, tá? Não pode dar esse poder tão grande ao judiciário para que ele ultrapasse qualquer poder em relação ao executivo e ao legislativo. Então, mais uma vez, a teoria do check and balance precisa causar o equilíbrio. Por isso que a gente fala que, independente das atividades típicas de cada um desses poderes, eu tenho ingerência de um para com o outro poder para que eu tenha equilíbrio. Nenhum esteja acima do outro, tá? Porque tratam-se de poderes harmônicos e independentes entre si. Quando se fala em poder judiciário, deixa-se claro na Constituição Federal de 88. Então, o poder judiciário ele está previsto lá no artigo 2º da Constituição Federal. A sua função deste poder judiciário a gente já falou, mas ressaltando aqui, nada mais é do que julgar os conflitos de interesse que vão surgir na sociedade, aplicar a lei e o direito ao caso concreto. Essa é a ideia. Quando o legislativo ele faz a criação de uma lei, ele o faz de forma abstrata. Ele pensa numa situação de forma abstrata e quando surge o conflito, né, o caso concreto, o juiz vai pegar essa lei que era de forma abstrata e vai aplicar o caso concreto. Quando eu tenho uma lei de forma abstrata, aplicando-se ao caso concreto de forma encaixando-se, né? Aquela lei abstrata encaixou-se no caso concreto. O termo que se usa no direito é subsunção. Então, é a lei abstrata encaixando no caso concreto. Exemplo, matar alguém, né? Homicídio, crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. A partir do momento que alguém mata alguém, né, cometeu um homicídio, eu tenho uma legislação lá específica, abstrata, a princípio abstrata, que só cabe àquele que cometer o ato. E o caso concreto de um homicídio não tentado, mas consumado. Esse homicídio consumado aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente na lei lá que foi criada, o artigo 121 do Código Penal. Isso é o que a gente chama de subsunção, tá? Pois bem, esta é a tarefa básica do que a gente tem do Poder Judiciário. É aplicar essa legislação que foi criada de forma abstrata lá no caso concreto e solucionar aquele litígio, aquele conflito que surge na sociedade.
E como que o juiz faz isso, gente? O juiz o faz no exercício da jurisdição, né? Jurisdição aqui é termo lá de TGP, né? Que a gente vai ter enquanto ação, processo e jurisdição. É um dos pilares. O que vocês têm que entender como jurisdição? Jurisdição nada mais é do que o poder e dever do Estado em solucionar litígio. Pois bem, jurisdição, ela é una. A jurisdição, ela é única no país todo. É uma jurisdição só. Só que, o que acontece? A gente tem um país muito grande, a gente tem uma variedade de matérias e de situações que são distintas. Então, diante dessa situação, em que pese a jurisdição seja una, tá? A gente tem uma distribuição de trabalho. E aí é nisso que a gente tem a distribuição da jurisdição. Quando eu tenho a distribuição da jurisdição, eu posso fazer por vários critérios, em razão da matéria, em razão da qualidade da pessoa. E aí, o que vai determinar essa distribuição de jurisdição? É o que a gente tem de competência, tá? Então, competência nada mais é do que um braço da jurisdição. É a distribuição da jurisdição. Então, eu vou ter Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela está revestida de jurisdição? Está revestida de jurisdição. Mas ela vai estar revestida em razão da matéria. E qual que é a matéria? Justiça do Trabalho. Ela só vai ter competência para julgamentos. O Poder Judiciário da Justiça do Trabalho só vai ter competência na área trabalhista. As varas criminais, o juiz que está como juiz lá na vara criminal, ele só vai ter, ele está revestido de jurisdição? Está. Só que a jurisdição dele vai estar limitada em relação da matéria. E qual que é a matéria? Então, somente criminal. Vara civil, só matéria civil. Vara de família, só matéria relacionada à família. Todos esses juízes estão revestidos de jurisdição? Estão. O que vai acontecer é que a competência dele vai estar adstrita tão somente à matéria da especificidade daquela vara a qual ele está em exercício. Tá? E por que isso? Para uma melhor atuação na função jurisdicional. Tá? Então, para que eu tenha uma organização judiciária. É por isso que essa repartição de jurisdição vai me levar à denominada organização judiciária. Tá? Então, quando vocês pensarem em organização judiciária, nada mais é do que a distribuição da jurisdição, e aí o que pode ser em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do lugar, vai depender da situação, ok? Até aqui, gente, tudo bem? Tudo certo? Posso seguir? Qualquer coisa, me parem aí. Professora, Então, a senhora me deu uma definição de jurisdição. Peraí, pode Michele, repetir, deixa o Thiago falar primeiro. Oi, Thiago, só repete porque a Michele te interrompeu. A senhora deu uma definição de jurisdição. A senhora pode repetir de novo? Posso. Jurisdição nada mais é do que poder e dever do Estado em solucionar litígio. Poder e dever do Estado em solucionar litígio. Tá? Fala, Michele. Michele? Desistiu? Prof, a aula tá rápida, a aula tá rápida e como não tem nada para olhar, eu tô perdida, não tô conseguindo anotar não, prof. Acho que... Não, mas eu vou...
feio, Pessoal, né? vai hein? Vai prestando atenção na minha fala. Eu vou disponibilizar. É que eu não finalizei. Deixa eu explicar para vocês. Na Unic, a gente já está em preparação de prova, porque eles vão ter prova online. E aí, ontem, eu estava atribulada em relação à prova e não consegui finalizar o data show de vocês em relação a essa matéria, tá? Mas quinta-feira eu retomo alguma coisa do que eu já falei hoje. E aí já disponibilizo antes mesmo de quinta já o PowerPoint para vocês já visualizarem todo em relação à matéria. E, inclusive, eu recomendo, antes de quarta eu já disponibilizo para que vocês leiam e aí na quinta-feira a gente pode sanar as dúvidas que ficarem em relação ao que a gente está falando hoje. Até porque eu não consigo externalizar toda a matéria hoje, tá? E já peço desculpa por não ter finalizado para passar hoje para vocês. Eu achei que a senhora ia usar aqueles que porque a senhora mandou vários slides. Não, aqueles lá lá no Classroom. eu já usei na última aula, Michele. Eu finalizei eles. Só dois, não são três? Eram três, não eram? Então, mas eu não. Organização, falei da intervenção e do Tribunal de Contas. Não falei? Eu não lembro desse Tribunal de Contas aí, não. Mas aí a questão do Tribunal de Contas é bem rapidinho, qualquer coisa na quinta-feira eu falo, tá bom? Professora, a senhora não falou do Tribunal de Contas. Não? Então tá. Mas aí eu volto na quinta-feira. Não entendi, Monserrat. Eu lembro que tinha falado sobre o Tribunal de Contas. Mas eu acho que muitos professores já falaram sobre o Tribunal de Contas, então eu não tenho certeza disso. Se foi eu ou se Você foi... anota no caderno, Monserrat? A senhora falou de noite sobre do Tribunal de Contas. À noite eu sei que eu falei. Então, vou ver aqui no meu gente, caderno. Não confunde. Quem está assistindo aula à noite, ok, beleza, parabéns. Mas não confunde as coisas, por favor. Não, professora, a senhora não falou do Tribunal de Contas. A gente não teve aula de Tribunal de Contas. Bom, eu sei que eu falei em sala de aula, eu sei que falei. Mas aí vamos fazer o seguinte, ó. Próxima aula, só para eu não interromper aqui agora da organização judiciária, que eu já estou com a cabeça nesse sentido. Na quinta-feira que vem, antes de retomar a organização judiciária, eu falo do Tribunal de Contas porque é coisa bem rapidinha, tá? E aí eu retomo de novo a organização judiciária, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Então, quando vocês pensarem em organização judiciária, quando a gente fala em organização judiciária, nada mais a gente está fazendo a demonstração dessa repartição de jurisdição, tá? A jurisdição, ela é una, porém, no sentido de facilitar a solução desses litígios, eu tenho uma distribuição dos processos que vão ser em razão da matéria, da qualidade da pessoa, que nada mais é a determinação de competência, tá bom? Então, de uma forma muito simplista, quando a gente fala em competência, nada mais é do que a distribuição de jurisdição, a repartição de jurisdição. Então, organização judiciária é a gente ter em mente como se demonstra essa distribuição da jurisdição. Feito? E qual que é o objetivo, né? Qual que é o efeito de se ter uma organização judiciária? Quando a gente fala em organização judiciária, o objetivo, gente, o objetivo da organização judiciária é estabelecer normas sobre a constituição destes órgãos que são encarregados do exercício de jurisdição. Então, organização judiciária nada mais é do que as regras para aqueles órgãos que vão estar revestidos de jurisdição, que vão ter o cunho de solucionar o litígio. E aí, quando a gente fala em organização judiciária, a estrutura judiciária, ela basicamente está definida no capítulo 3 da Constituição Federal.
Tá? Capítulo 3 vai do artigo 92 até o 126. Título 4º, que vai chamar da organização dos poderes. Tá? Então, ó, a estrutura judiciária brasileira, ela está definida basicamente no capítulo 3 do título 4 da Organização dos Poderes, compreendendo os artigos 92 até o artigo 126 da Constituição Federal. O poder judiciário brasileiro a gente chama de poder dual. Por que isso? Porque eu tenho uma justiça que é administrada e mantida pela União e um outro ramo da justiça que é administrado pelos Estados-membros. Então, a justiça brasileira, que está definida lá no capítulo 3 da Constituição Federal, no título 4 de Organização dos Poderes, ela é dual. Duas, tá? Por quê? Eu tenho uma justiça que é administrada e mantida pela União e tem um outro ramo da justiça, uma outra parte dessa justiça, que ela é administrada pelos estados, que é o que a gente vai chamar de justiça estadual, tá bom? É o governo do estado que mantém. Então, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quem mantém o Tribunal de Justiça de Mato Grosso? O governo do estado de Mato Grosso. A Justiça Federal, Justiça do Trabalho, quem mantém? A União, tá? Não, o governo do estado não tem qualquer ingerência, não é ele que determina o orçamento da Justiça do Trabalho, por exemplo, porque a Justiça do Trabalho, a sua administração e a sua mantença é pela União e não pelo Estado, ok? Então, sempre que vocês pensarem em poder judiciário, a gente está falando de um poder dual, uma parte mantida pela União e outra parte mantida pelos estados, tá? Não há poder judiciário dos municípios, não existe. O município não tem um poder judiciário próprio, tá bom? Outro ponto é que a Constituição vem e estabelece graus de jurisdição. Esse é o terceiro ponto em relação à organização judiciária, né? Que a gente vai ver mais à frente. Calma aí. Bom, primeira premissa em relação à organização. Deixa eu ver a hora aqui. 9 horas. Qual que é a primeira premissa básica quando a gente pensa em poder judiciário? É a garantia do juiz natural. E o que é isso, né? A gente vai chamar de princípio da naturalidade do juízo. Isso vai estar descrito no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. E o que diz o artigo? Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E o que a Constituição quer dizer com isso? Você só vai ser julgado e sentenciado por um juiz que já estava revestido de jurisdição, por alguém que já era juiz antes mesmo de você cometer o ato. Tá? Eu não posso ter a criação de um juiz ou um tribunal depois que o ato foi feito. É o que está lá, o que a gente chama de juízo de exceção. Não cabe no Brasil a criação de juízo de exceção. O que é juízo de exceção? Nada mais é do que aquele juízo, né, ou tribunal que são criados após o ato. Tá? Isso está lá no artigo 5º, 37 da Constituição Federal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, o que é o juiz natural? Quando eu cometo algum ato,
eu vou ser julgado e sentenciado por um juiz que já estava revestido de jurisdição. Eu não posso, né? Não há, aqui é defeso pela Constituição, é proibido pela Constituição o chamado juízo de exceção. O que é o juízo de exceção? É o juízo ou tribunal criado após a feitura de um ato. Então, cometeu-se um crime, né? Esse crime não está descrito na Constituição ou qualquer outra lei, ele não está positivado, ele não é declarado como crime. E a partir do momento que eu cometi aquele ato, cria-se um juízo ou um tribunal para julgar aquele meu ato, né? Pode acontecer isso? Não, tá? Eu só posso ser julgada por um juiz que já estava revestido antes do meu ato feito, ok? O artigo 92 da Constituição, ele estabelece uma estrutura desse poder judiciário, né? Então, ali, no artigo 92, vocês vão ter a identidade de todos os órgãos que faz parte do poder judiciário, né? E aí, dessas feitas, aquilo que não está no rol do artigo 92 da Constituição Federal não faz parte, não trata-se de órgão do Poder Judiciário. O artigo 92 da Constituição Federal vai disciplinar todos os órgãos quais fazem parte do Poder Judiciário. Se não estiver naquele rol taxativo do artigo 92, não faz parte. O que não faz parte? Tribunal Marítimo, Tribunal de Contas, seja da União ou dos Estados, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva faz parte do Poder Judiciário? Não faz, tá? Então, tribunais de contas não faz parte do Poder Judiciário. Ele auxilia até o Poder Judiciário em alguma situação, auxilia principalmente o Poder Legislativo para decisão de orçamento financeiro do Poder em relação ao Poder Executivo. Mas ele não faz parte do Poder Judiciário, tá bom? Professora. Oi. Desculpa te fazer voltar, que eu estava anotando aqui e me perdi. Como que é o nome do princípio mesmo que a senhora falou? Princípio do juiz natural, que você estava falando? Princípio da naturalidade do juízo. Isso, naturalidade do juízo? Isso. Vai estar lá no artigo 5º, 53 inciso 53 da Constituição Federal. Tá bom, obrigada. Tá? E aí não pode ter o juízo de exceção, que está no artigo 5º, 37 da Constituição. Ok? Professora, a senhora falou que não faz parte da estrutura do Poder Judiciário, lá no artigo 92, aí a senhora falou os que não faz parte. Tribunal Marítimo, Desportivo, Tribunal de Contas, tanto da União quanto do Estado. E o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Deixa eu só responder a Daniela aqui. Professora, desculpa. Pode falar. Desculpa a interrupção, mas só poderia repetir rapidinho, que eu não anotei muito bem, essa última parte, dos que não fazem parte dos entes do Poder Judiciário? Tribunal Marítimo, Tribunal de Contas da União e dos Estados e Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu responder a Daniela aqui. Dani, bom dia. Eu tenho
os alunos, logo no início que reclamaram da dificuldade, eles colocaram um link direto no WhatsApp do grupo da sala. E eu tô há 10 minutos para finalizar a aula. Teve gente que reclamou aí para a coordenadora que está entrando na aula. Coloca no grupo da sala, por favor, gente. Então, ó, Tribunal Marítimo, Tribunal de Contas, seja da União, seja do Estado, ou Superior Tribunal, ou também, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O que é esse Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Nada mais é do que o órgão máximo dentro da justiça voltada aos esportes, tá? Desportiva está relacionada ao esporte. A segunda premissa básica em relação à organização da organização judiciária. A gente vai ter um dualismo judiciário, né? Então, a gente tem a organização pela União e a organização do Poder Judiciário pelos estados, tá? Por isso que a gente chama de um princípio dual, né? Então, eu tenho uma parte da organização do Poder Judiciário da União, que também a gente chama de Poder Federal, e os diversos poderes judiciários estaduais, né? Que de forma coloquial a gente usa de poder judiciário estadual, tá? A União, ela vai organizar as justiças especializadas. Então, trabalho eleitoral, militar, cabe à União organizar, tá bom? E em relação à justiça comum, também federal, e comum do Distrito Federal e territórios. Até porque em aula a gente falou que o Poder Judiciário do Distrito Federal cabe à União, né? É a União que tem o Poder Judiciário, o Distrito Federal utiliza-se dos órgãos do Poder Judiciário da União. Então, a União, ela vai organizar as justiças especializadas, então, do trabalho eleitoral militar, vai utilizar da Justiça Comum Federal, que a gente está falando da Justiça Federal, que aqui em Cuiabá fica lá na Avenida do CPA, antes da entrada lá do CPA, né? Na Avenida Rubens de Mendonça, depois do TRE. E ainda vai utilizar-se da Justiça Comum do Distrito Federal e territórios. Neste caso dos territórios aqui, seriam os territórios federais, tá? Depois da existência da Constituição Federal de 88, o único território federal que a gente tinha era Fernando de Noronha e que foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então, hoje a gente não tem mais nenhum território federal. Feito? Cabe também à União a responsabilidade pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e também pelo Superior Tribunal de Justiça. Até aí tudo bem, gente? Então, ó, a União vai organizar Justiça Especializada, Trabalho Eleitoral Militar, Justiça Comum Federal e Justiça Comum do Distrito Federal, e a Constituição vai se estender com o Distrito Federal e territórios. Outra coisa, STF e STJ também é de responsabilidade da União. Ou seja, o orçamento, quem paga os custos é a União. E em relação aos estados? Em relação aos estados, de acordo com o artigo 125 da Constituição Federal, ele vai ser composto pela Justiça Comum Estadual, Justiça Militar Estadual. Tá? Em relação à parte da justiça, que é administrada pela União, a estrutura é definida por legislação federal.
Agora, a justiça que é organizada pelos estados, elas são definidas, tá? A estrutura é definida nas constituições estaduais. Tanto uma contra a outra, de acordo com as diretrizes da Constituição Federal. Vou repetir. A Justiça Federal, ó, as justiças administradas pela União vai possuir uma estrutura definida na Constituição, a estrutura definida na Constituição Federal e a organização judiciária definida em legislação federal. Então, as justiças que são administradas pela União têm uma estrutura definida na Constituição Federal e a organização judiciária definida na legislação federal. As justiças estaduais têm a estrutura definida na Constituição estadual e vai respeitar as diretrizes da Constituição Federal, artigo 125, caput. Tá? E a organização judiciária, ela vai ser fixada por meio da legislação estadual, né? O que a gente vai chamar de Código de Organização Judiciária. Feito? E aí, só para a gente finalizar, a terceira premissa é o que a gente chama de princípio do duplo grau de jurisdição. O que é esse princípio do duplo grau de jurisdição? É o exercício, né, da jurisdição. E é o fato de, uma vez que você entra com uma causa, ingressa com uma causa no sistema judiciário, ela está sujeita a um duplo exame. Tá? Então, duplo exame. Ela pode passar por um julgamento de forma dupla. Que isso? Eu tenho um exame inicial, que é o julgamento originário da causa, é a sentença proferida pelo juiz lá de primeiro grau, é aquele que recebeu a causa, recebeu o processo. E eu posso ter um exame posterior. Depois dessa sentença, eu posso ter um outro exame, eu posso ter um outro julgamento, que a gente vai chamar de um julgamento de caráter revisional desse primeiro julgamento. Então, o fato de eu ter o exame inicial e o exame posterior é o que a gente tem de duplo grau de jurisdição. Quando a gente olha para o princípio de duplo grau de jurisdição, é porque ele tem a possibilidade de duas decisões válidas e completas num mesmo processo. Então, em um mesmo processo, eu tenho a possibilidade de ter duas decisões, que elas podem ser compatíveis ou não entre si. Elas podem ter a mesma... um segundo reexame pode ter ser igual ao primeiro, ou posso ter a reforma da primeira decisão que foi efetuada, tá? E por que eu preciso? Quais são os fundamentos dessa... Só para eu finalizar aqui a nossa aula. Quais são os fundamentos desse duplo grau de jurisdição? 3 fundamentos, gente. Primeiro, satisfazer o inconformismo do vencido. Ou seja, você entrou com um processo e a sentença lhe foi desfavorável. Você está inconformado com aquela decisão, porque não te favoreceu. E aí, qual é a sua vontade? É que aquela decisão que lhe foi desfavorável seja revista e, quiçá, lhe seja favorável, passa a ser favorável. Você quer buscar uma decisão favorável a você em relação àquele processo. Dessa feita, você recorre daquela decisão para que tenha uma outra oportunidade, uma segunda oportunidade de ser revisto aquele processo. E quando você o faz,
você faz para um tribunal que, a princípio, você tem pessoas que têm um conhecimento técnico e mais ilibado do que entende-se que o juiz de primeiro grau tem. Você entende que aquele que vai estar julgando o recurso tenha o seu tempo no cargo, o fato de já estar enquanto desembargador, tenha mais experiência para o julgamento daquele feito e que pode ser favorável a você. Então, um dos primeiros fundamentos é satisfazer este inconformismo daquele que foi vencido num primeiro julgamento. Outro ponto, outro fundamento do duplo grau de jurisdição, coibir o arbítrio do juiz. Ou seja, quando o juiz tem conhecimento que a decisão ela pode ser reformada pelo tribunal, ele se sente, o juiz, ele se sente vigiado, tá? E a ideia é que as decisões desse juiz não sejam reformadas, é que ele tenha os seus julgamentos, né, sejam condizentes com a legislação. Porque se for condizente com a legislação, não tem como reformar. Tá? E aí, essa situação de possibilidade, né, de reforma faz com que o juiz ele se sinta controlado, se sinta vigiado e ele fica mais restrito a ter qualquer intenção ao arbítrio, né, e de encontro à legislação. Então, a ideia é que o juiz, essa sensação de vigília, faz com que o juiz ele tome precaução nas suas decisões e vai ter as decisões de acordo com a legislação. Tá? E o terceiro requisito é a melhor qualidade nas decisões, né? Então, o juiz, às vezes, ele pode ter, quando ele foi dar sentença, ele examinou de forma inadequada a prova, a matéria, às vezes, pode ter sido muito complexa, a opinião jurídica dele pode não ter sido a melhor, às vezes, a decisão que ele proferiu não é a decisão que se fez jurisprudência, que teve é a mesma aceita pelos tribunais superiores. Então, essa segunda oportunidade de julgamento dá ao tribunal a oportunidade de examinar a causa, né? Então, ele vai motivar o juiz, a ideia é motivar o juiz que ele o faça de forma mais fundamentada, tá? Então, em termos de fundamento, satisfazer o inconformismo do vencido, coibir o arbítrio do juiz e melhorar a qualidade das decisões. Essa é a ideia do duplo grau de jurisdição, tá bom? Então, quando a gente fala em juízos, tá? Juízos são os órgãos de primeiro grau. Em regra, esses órgãos são monocráticos. O que é isso? A decisão é feita por um único juiz. Tá? E tribunais? Tribunais são os órgãos de segundo grau. Em regra, as decisões são colegiadas. É o que a gente vai chamar de órgãos inferiores e órgãos superiores. Tá? Então, juízos trata-se de órgãos de primeiro grau. E tribunais são os órgãos de segundo grau. Feito, gente? Eu vou parar por aqui, até porque já são 9h20. E aí, se eu for estender, eu não consigo terminar. Pode falar. Pergunta. A senhora falou 3 fundamentos, o terceiro eu não consegui anotar. O terceiro julgamento melhor qualidade das decisões. Isso. Como? Melhorar a qualidade das decisões. Certo. Tá bom? Eu já vi aqui pelo bate-papo
Na quinta-feira que vem, eu vou iniciar a aula falando de Tribunal de Contas e aí eu retomo a organização judiciária, tá? Essa primeira parte eu já apresento o Data Show também e dou continuidade com o poder judiciário, ok? E aí a gente vai estudar como é que fala? Cada um desses poderes dentro do poder judiciário, tanto da União quanto do Estado. Feito? Gente, alguma dúvida até aqui? Ou só dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Então, ó, um beijo da tia Cacá. Boa semana para vocês. Até quinta-feira no mesmo bate-local, mesmo bate-horário. Eu vou rever os links e conforme for essa aula e as aulas anteriores, eu vou ver se eu já consigo jogar para o YouTube e mando o link para vocês, tá? Eu já adianto de antemão que os links vão ser, a gente chama de não listados, então você só vai ter acesso à aula através do link, tá? Não vai ficar disponível no meu YouTube para todo mundo, a não ser que vocês assim me permitam, tá bom? Mas eu vou fazer não listado a princípio e ver se dá tudo certo, se vocês conseguem acessar e tudo mais, e depois a gente vê se eu libero ou não, ok? No mais, gente, ó, beijo, bom dia para vocês, boa semana e até quinta-feira. Fui!